Queria chamar então o Nélio para a segunda parte, né? Nélio Augusto Sequim, da Aratu. O Nélio é oceanógrafo e empreendedor, com paixão pela inovação, graduado e mestre em oceanografia pela UFSC, com ampla experiência em mapeamento de habitats marinhos e diversas metodologias de pesquisa. Atua como professor no IFES, e trabalhou em projetos para a indústria petrolífera, focando no monitoramento de estruturas submarinas. Em 2011, fundou a LabMar Análises Ambientais, seguida pela criação da Aratu em 2012, dedicado ao desenvolvimento de equipamentos de pesquisa ambiental. Além disso, desempenhou papéis de liderança na incubadora Tec Vitória e atualmente é conselheiro da Tec Vitória e representante do Conselho Gestor da MCI, comprometido com a inovação. Ok, Nélio. Obrigado. Obrigado. É porque eu fui professor do IFES, mas eu vou contar um pouco aqui. Primeiro, obrigado pelo convite, né? Parabéns pela iniciativa. Realmente a gente fomentar um pouco desse debate do novo, como o Milê bem abordou, né? É uma janela de oportunidade que a gente tem, né, enquanto sociedade, porque é uma pauta nova no mundo, então é uma oportunidade, né? A gente pode estar um pouco atrás nesse caminho, mas fatos como estruturas como a Liz abordou aí são relevantes para a gente entrar um pouco no trilho e fazer as coisas acontecerem aqui no Brasil. E aí a proposta aqui que eu venho de conversa é um pouco falar sobre a bioindústria, essas perspectivas e desenvolvimentos, né? Um pouco do panorama atual, o que está acontecendo no mundo de forma muito macro, né? E como a gente pode abordar isso para um futuro desenvolvimento, né? Então, um pouco o Milê falou, eu sou capixaba, né? Enfim, empreendedor, trabalhei um bom tempo na academia. Tive a oportunidade de ter um sentimento muito bom, muito grato pelo IFES, né? Instituição em qual eu estudei, tive a oportunidade de lecionar também. E aí, falando um pouco de bioindústria, um pouco dos conceitos básicos, né? Que bicho é esse? Que treco é esse, né? Então, um pouco da definição, né? Uma integração entre a biotecnologia, ou a bioeconomia, né? Com processos industriais, utilizando organismos vivos, células, biomoléculas, né? Para produzir algum tipo de produto, algum tipo de serviço, trazendo alguns benefícios, né? Então, benefícios para a sustentabilidade, para a economia verde, né? Reduz a dependência de recursos fósseis, né? Uma pauta muito em voga é a transição energética, né? Promove a inovação e desenvolvimento tecnológico, né? E o que está dentro desse apanhado, né? Dentro desse balaio, né? Então, setores como medicamentos, vacinas, dentro da biotecnologia, bioenergia, né, biocombustíveis, né, bioagricultura, bioindústria, né, alimentos fermentados. Aí, dentro desse alimento fermentado, é um pouco da bioindústria, biotecnologia clássica e a moderna, né? Por exemplo, você selecionar uma levedura para uma fermentação, ou uma bactéria para algum processo, isso é a clássica, né? Agora, você fazer uma engenharia genética em um determinado levedura, determinada bactéria, isso é um pouco da biotecnologia moderna, né? Então a gente está nesse paradigma também, né? Bioquímica, né? Então enzimas industriais, biomateriais, né? Bioinformática, né? Tem um documentário muito bom na Netflix falando do uso de fungo para determinação de otimização logística, né? Então você tem um comportamento do fungo ali, aí até rotas de metrô em alguns locais estão sendo determinadas assim, porque se tende que algum determinado fungo tem um determinado comportamento para algum desafio. Então, são conceitos que parece brincadeira, né? Parece coisa de louco, né? Mas não, isso está sendo utilizado na Vera. Biorrecursos marinhos, né? A fronteira da Amazônia Azul, como o Milê bem colocou, né? Biocosméticos, farmacêutico também. E aí o tamanho do mercado global, né? Isso, juntando todas essas cartas, né, do baralho, com a perspectiva do mundo em termos de mercado, né? Então, hoje, em termos de mercado, 2023 ali, a gente, enquanto planeta, né, teve um mercado de 1,4, né, trilhões de dólares, né? E é um mercado com uma taxa de crescimento bem interessante, né? bem diferente do que a gente tem nos mercados tradicionais, né? Então, você tem a perspectiva mundial, numa taxa de crescimento de 11,8, né? De 2024 a 2033, próximos 10 anos, os Estados Unidos com uma
tem uma taxa de crescimento, uma expectativa de taxa de crescimento de 12%, e a Ásia um pouquinho mais de 12%, ali chegando quase 3%, né? Então é um mercado que nos próximos 10 anos vai triplicar de tamanho, utilizando essas taxas, né? Um pouco também do mercado global, né? Quais os balaios estão predominando, né? Como a Liz falou, a indústria de farmacêutica, né? Vacina, enfim, cosmético também, enfim, tudo entra ali. Ela tem essa participação muito majoritária no mercado, né? Então ela tem uma pujança de mercado muito grande, muito bem por isso você pode ali validar modelos de negócio e colocar alguns negócios de pé, né? Você tem a bioindústria, né? Processos industriais ali representando 24%, né? A agricultura 20%, então ali você tem algumas janelas de oportunidades no Brasil ali, porque, enfim, o Brasil sustenta muito da cadeia, né, agro do mundo, né? Você tem alguns bioserviços, né, e bioinformática também, né? Então, em mercado global, a gente tem uma concentração de quase 87% em apenas 3 áreas, né? 101 e quase 40%. Né? Quais os gaps de mercado? Né? Então, será que a gente estruturar aí o que a gente tem no Brasil, as oportunidades que a gente tem no Brasil, a gente consegue encontrar algum, a gente chama de oceano azul, né? Alguma coisa que você não tem tanta barreira de entrada, você não tem tantos competidores, né? Então, o que a gente consegue ponderar nisso? Né? Eu sinceramente não sei, mas é talvez um debate que faça sentido. Né? Trazendo um pouco também do mercado global, né? Então, na base de dados da OCDE, né? Empresas de biotecnologia que utilizam biotecnologia para produzir bens e serviços, né? Ou para realizar P&D, né? Então, o Brasil, você vê que tem uma performance que não reflete ali, o laser no LED não reflete. Mas, enfim, o Brasil está ali achorado em amarelo e você vê que tem uma deficiência nos dados, né? Então, a gente, enquanto sociedade, a gente não tem uma cultura de organização desses dados, né? E nem uma cultura de identificar essas oportunidades. Então, isso é um ponto muito falho da nossa sociedade. Se você pegar a última linha ali dos Estados Unidos, você vê uma estruturação de dado muito interessante, né? Noruega, Polônia, Portugal está fazendo dever de casa. Agora, se a gente colocar um zoom maior, né, fazer um zoom in, aproximar mais, colocar uma lupa nesses dados, a gente vê um cenário ainda mais complexo. Né? Nessa tabela são empresas de base de biotecnológica, mas que o seu core business é biotecnologia. Né? 75% de sua produção de bens e serviços é voltado, ou P&D, é voltado só para biotecnologia. E o Brasil não tem performance. Né? A gente não consegue entregar ainda negócios, modelos de negócios estruturados para performar. A única ponderação é que a base de dados da OCDE no Brasil considera empresa CNPJs acima de 10 colaboradores, né? E muitas iniciativas, acredito, que ainda não conseguem performar funcionários, né, registrados. Mas é um desafio muito grande, realmente, que a gente tem aqui no Brasil. Aí, buscando assim algumas informações sobre exemplos no mundo, né? E aí um artigo bem interessante que eu encontrei é da evolução chinesa, né? Então você vê que na década de 50 ali os caras sintetizaram uma insulina bovina, né? Então eles enxergaram 23, então tem mais ou menos um ano, né? A biotecnologia atrai capital de risco no Brasil, mas fatia do Brasil ainda é bem pequena. O que salta os olhos aí, né? No mundo todo, o fundo FIP aplica 35 bilhões em startups, em empresas nascentes, né? Fomentando essa spin-off acadêmica, fomentando essa transpor o conhecimento que você tem nas ICTs para aplicações de mercado, né? E no Brasil, 32 milhões, né? Então, desde 2015. E aí a gente tem que ver a nossa participação bem pequena, né? Necessidade também, se a gente não tem ali o começo da trilha, né? Fomentando a pesquisa de base, fomentando a pesquisa aplicada, fomentando a formação de pessoas, fomentando a cultura, obviamente a ponta da lança ainda está uma coisa muito incipiente, né? Então são iniciativas bem relevantes, né? Sem elas a gente não consegue estruturar modelo de negócio, mas ainda bem incipiente no Brasil. De 2019 a 2021 foram 3.100 startups apoiadas, né? Então a gente tem aí um quantitativo muito grande, né? E aí o principal caso, uma startup levantou 10 milhões de reais para escalar o seu negócio
montante que viabilizou a construção do seu laboratório próprio. Então, infraestrutura, né? Se tivesse uma interação com o ICT, isso é um problema muito grande no Brasil, de fato, né? A startup a qual eu represento passou por isso, né? A gente recebeu investimento, a gente teve que aplicar investimento em infraestrutura, e é uma decisão muito difícil para quando você está empreendendo, porque seria melhor você colocar, né, ter um ambiente mais pujante, ter um ambiente mais tranquilo, né, mais leve, para você aplicar na entrada de mercado, né? Você pegar um investimento para você transformar em nota fiscal muito rápido, né? Mas não é o caso brasileiro, né? Então essa startup utilizou boa parte do recurso para investimento em pesquisa de base também. E aí a complexidade de investimento, desenvolvimento e saída, né? Eu trago esses dados aqui para entender o tempo, por exemplo, os primeiros gráficos é o tempo de saída de investidor em determinados modelos de negócio, né? Então software é o mais tradicional, toda a cultura que você tem de investimento, de investidor, é baseada em negócios digitais, né? Mas quando você coloca para tecnologias limpas, né, você vê que não tem uma sincronia entre a modelagem, entre a cultura, as teses de investimento com tecnologias limpas, né? Você vê que ainda o tempo de saída é muito complexo, né? Então, há essa diferença de cultura entre o capital, os investidores, né, e entre a modelagem de negócio, né? Isso precisa ser melhor entendido, né, para a área médica também. Agora, esse gráfico aqui de baixo, né, é uma complexidade muito grande, que é o tempo para você desenvolver, tirar uma ideia do papel e colocar essa ideia do negócio, né? E esses dados foram mapeados em regiões, né, dos Estados Unidos, ali, Europa e Ásia, né, que são regiões que, né, quando você olha, você fala, não, tem mão de obra, tem recurso, tem tudo, tem um ecossistema pujante, né? Mas você demora ali um tempo, quase um ano, né, para entender quais são essas preferências de mercado, quase um ano para você entender a ideação inicial, né, a forma inicial de ideação, né, uma modelagem computacional, uma modelagem analítica e uma prototipagem. Ali bem complexa, ali, né, 2 anos e meio, 3 anos. E esses dados é para desenvolvimento de hardware, né? É um artigo que foca no desenvolvimento de hardware. E aqui, dentro de prototipagem também, em média, as startups desses ambientes, na América do Norte, Europa e Ásia, elas, para saírem da ideia e chegarem no mercado, num produto com fit de mercado, elas demoram 5 ciclos de prototipagem, e cada ciclo de prototipagem pode durar até 1 ano, em alguns casos dura 2 anos ali, cada ciclo de prototipagem, cada protótipo, né? Então, desenvolvimento tecnológico em hardware não é uma coisa simples, né? E que a nossa sociedade está debatendo assim, não, você tem que desenvolver em 1 ano, 6 meses, tem que estar pronto, TRL não sei quanto, né? Então, se no mundo não é assim, por que a gente não tem que ser diferente, né? A gente toma decisão, acho que muito mais no feeling, né? No que a gente acha, né? A gente fala, não, eu acho que tem que ser em 6 meses. Por quê? A gente não estruturou a cultura. Quanto tempo demora? Quanto tempo demora para chegar os insumos, né, do desenvolvimento? Então, a gente não tem esse conhecimento. E aí a gente toma decisão, muitas vezes aumentando muito o risco, né? Então, isso é uma coisa muito complexa no nosso debate, né? E para estruturar isso, né, você tem que ter o financiamento adequado, você tem que ter um alinhamento entre a tese do investidor, do capital, o momento que você vai acessar esse capital, né? Então, você tem recurso subvencionado, você tem recurso anjo, tem recurso semente, você tem recurso FIP, mas onde que está esse alinhamento, né? Então, por isso que é importante o fomento em incubadora, o fomento em aceleradora, porque você tem esse alinhamento junto com a cadeia empreendedora, mobilização de capital humano, e aí entender que, por exemplo, não tem como desenvolver sozinho, de fato, nada, né? Ainda mais na área de biotecnologia. Os laboratórios são caros, os insumos são caros, os reagentes são caros, é tudo um absurdo. E o tempo de ociosidade é muito grande, né? Então, de fato, você tem que ter um ambiente ali de ICT, e aí o marco legal de inovação brasileiro, ele possibilita maior essa interação, né? E a gente precisa desenvolver essas culturas também para abrir essas portas a esses empreendedores, a esses ICTs, para formar e fazer essas
conexões, né? E essas redes de parceiros complementares, né? Então, por exemplo, o que o artigo fala? Você está fomentando a região amazônica, mas, né, fazer só um link, assim, não estou aqui entrando no mérito de nada, mas é importante você entender e fazer plugs com ambientes externos para você ter esse olhar externo, para você possibilitar a entrada dessa tecnologia no mercado de fato, né? Então, essas redes organizadas fora do seu sistema local é muito importante para você estruturar isso, né? Redução da simetria de informação, isso basicamente é que o empreendedor, ele tem tudo na cabeça dele, ali faz sentido, né? E aí, só que o mercado quer que ele fale de outro jeito para o mercado fazer sentido. Olha, eu entro nisso, eu pago tanto, vou entrar tantos %, o MOU é esse, o contrato vai ser nesse desenho aqui. Então, essa assimetria de informação complica muito o desenvolvimento de novos negócios. E esse cultivo de mentalidade empreendedora, tanto no mercado, tanto no Estado, né, e tanto nas ICTs. Aqui no Espírito Santo a gente está passando por uma janela bem interessante, né, como o Milé falou, o Fundo Soberano, a FAPES fazendo um papel excepcional, o IFES capilarizando muito, né, e a UFES também. Então a gente tem a faca e o queijo na mão, agora a gente tem que saber fazer um bom lanche com isso, né. E aí eu vou trazer alguns casos, assim, ou causos, né, que eu coloquei ali, da Aratu, né, um exemplo muito legal, né, que a gente passou e passa, né, por esse projeto. Quando teve o acontecimento do desastre do Rio Doce, né, na questão de Mariana, um aporte muito grande de sedimento, ele entrou no Rio Doce, e esse sedimento ele tinha uma caracterização antrópica, né? Ele era um sedimento para finalidade de mineração, né? E aí o comportamento dele no ambiente, ele está fora da literatura, né? Ele tinha uma interação química, ele tinha floculante, ele tinha um monte de coisa que o comportamento dele era difícil você prever e identificar, né? Então, a gente começou a gente sempre interage muito com a academia, né? A gente teve uma interação com o laboratório de sedimentologia e geoquímica, e eles estavam querendo entender, né, o comportamento desse sedimento no rio. E você tinha formulação técnica, né, da literatura, mas você não tinha como preencher algumas variáveis, né? Você tinha que entender e decifrar essas variáveis. Então a gente começou a desenvolver alguns equipamentos, desenvolvemos 2 equipamentos que deram certo, um chegou numa precisão muito interessante, e aí eles conseguiram entender a forma de sedimentação e a forma de expor esse sedimento, erodibilidade, que se chama, né? Como que esse sedimento entra de novo no sistema. E aí, nos debates, nas conversas com esse grupo de pesquisa, alguns entraram na faculdade comigo, eu gostava muito de conversar sobre as anotações, não sobre o interesse deles naquela pesquisa. Aquela pesquisa para responder alguma pergunta, por conta, seja, enfim, a Renova, no caso, ou a UFES, ou o interesse do ator ali, né? Mas quais são as observações de campo? E aí teve uma pesquisadora que ela começou a fazer alguns relatos que eu falei, olha, ela já estava fora da pesquisa, né? Eu falei, olha, isso é muito interessante, né? Ela identificou uma formação como se fosse uma pluma oleosa, né? Mas não tinha barco, não tinha nada que poderia ser fonte daquilo, né? E aí ela, falei, olha, estuda mais isso daí, né? Como que isso é uma observação interessante de campo, né? E todo mundo que vai para campo tem, né? É importante fazer essas anotações, o que está diferente daqui. E aí ela conseguiu identificar uma biomolécula. E essa biomolécula, depois a gente testou em alguns tipos de sedimento. E essa biomolécula ela tem uma condição muito específica de ter parte dela hidrofóbica, quer dizer, ela repele água, e parte dela ela tem uma atração à água, né? Lítica, né? E a gente começou a fazer hipóteses, né? Jogo de hipóteses, e começamos a fazer algumas experimentações de bancada, bem incipientes, né? E a gente viu que, para aquele tipo de sedimento que vinha da barragem, ou para o sedimento da indústria de mineração, essa biomolécula tem uma capacidade de agregação desse sedimento no coesivo, né? Por exemplo, o minério de ferro ele tem essa característica, né, dele não dá liga, ele é muito difícil de dar liga, ele é muito difícil, né, dele dar liga. Esse tipo de biomolécula tem uma capacidade de gerar essa liga nesse tipo de sedimento, né? E a outra foi um bioativo, e aí foi uma observação de campo também dessa pesquisadora, que ela falou, olha, está acontecendo alguma coisa.
tem uma magia negra acontecendo aí em campo. Por quê? Ela começou a identificar a formação de hematita, formação de minério de ferro. Só que lá no mar, longe. Né? Como que você está formando isso? Eu posso estar impreciso aqui em alguma informação, mas o conceito era esse. E aí ela falou, olha, é rejeito, você não tem uma carga alta de minério de ferro, e aí começou. Listagem de hipóteses, o que pode estar acontecendo, o que não é. E ela identificou que tinha um bioativo, uma enzima, que tinha essa capacidade de regenerar o rejeito. Olha que coisa interessante. Né? Então, mais uma vez, a gente foi testando ali em bancada e a gente viu que existe uma capacidade desse bioativo, por exemplo, de ser injetado numa barragem de mineração, você reativar e dar uma nova característica, uma nova capacidade metalúrgica. E aí eu fui entender qual era a diferença entre jazida e rejeito. Né? Rejeito é quando não interessa para o seu processo de mineração, para o seu processo de mineração. Mas logo depois pode ter outra planta industrial que utiliza aquele rejeito, e aquele rejeito não seja um rejeito, seja um ativo, uma jazida minerária. E aí essas duas esses dois bioativos, né, estão em TRL3, mas infelizmente a gente não conseguiu fomento. A gente aplicou para alguns editais, e aí qual o entendimento? Concordo com o julgamento dos editais, que é a Aratu, o core business dela é uma empresa de desenvolvimento de equipamento de pesquisa e monitoramento ambiental. A gente não tem história em biotecnologia. Mas se a gente voltar aqui, o Brasil não tem esse tipo de cultura. Né? Então, dentro da política pública, por isso que é importante, seja a FINEP, seja a FAPES, seja quem for, por isso que a gente tem uma janela de oportunidade boa aqui pelo MCI, por exemplo, que é você trazer todas as partes de mercado, seja academia, seja governo, seja fomento, né? Para gerar esse entendimento. Então, no Brasil, você tem um fomento para editais da FINEP com alguns milhões de reais de biotecnologia, mais alinhado para empresas startups que já possuem experiência, mas não é o nosso caso, né? A gente tem aqui um compilado de informações da OCDE, muito incipiente, pouca base de série de dados históricos, né? E com core business a gente não tem empresas pequenas. Então, esse hiato são coisas que, dentro do nosso debate, dentro de espaços como esse, né? E dentro, enfim, são coisas que a gente, enquanto sociedade, a gente tem que resolver. Então, era isso que eu tinha para apresentar, para conversar com vocês. Cidade da Inovação.